Band News informa. Tudo sobre atividade física, exercícios, cuidados, treinos, equipamentos, alimentação e saúde. Band News informa. Com Camila Hirsch e Bruna Baroni. Alimento de ouro. É assim que a Organização Mundial da Saúde define o leite materno. E agosto é o mês de conscientização sobre a importância do aleitamento materno. É justamente pela riqueza desse alimento que a campanha ficou conhecida como Agosto Dourado. Agora, imagine uma mulher que sempre esteve ativa, de repente se vê parada no puerpério, com a vida transformada pela chegada de um bebê. São tantas as mudanças no corpo e na rotina que fica difícil enxergar um jeito de conciliar o eu mulher com o eu mãe. Será que existe um caminho convergente entre amamentação e prática esportiva? Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Band News Informa, comigo, Bruna Baroni, e a nossa professora, mentora, treinadora, Camila Hirsch. Olá, Bruna. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui essa semana de novo com vocês, falando de um assunto que eu vivi muito, parece que faz tempo, mas eu vivi tem uns 12, 13 anos, mas acompanho demais as alunas, mulheres que treinam comigo e convivo muito com isso no dia a dia, né, sobre amamentação e atividade física, e acho que hoje aqui a gente vai poder ajudar e dar uma luz, porque tem tanta individualidade, como tudo, né? Cada um tem as suas fases, como a própria Bruna disse, é muita adaptação nova, é um processo, né? E do dia para a noite, a gente tem um pacotinho na nossa mão, uma criança que precisa ser amamentada, por mais que o corpo esteja já se preparando muito tempo antes, né? Mas para a gente ali, a parte prática, ela às vezes parece que é simples, e não é, e às vezes parece que é complicado e é muito simples, e acho que hoje a gente vai ter um papo muito gostoso aqui. Nós convidamos duas especialistas para tentar encontrar justamente as respostas. Sami Salles, enfermeira obstetra, consultora em amamentação. Seja bem-vinda, Sami. Muito obrigada, prazer falar com vocês. Realmente é um ato de muito amor e tem que ser dourado mesmo, é valioso, é muito valioso falar sobre amamentação, amamentar, ter essa oportunidade, e é por isso que a gente se dedica cada dia mais em estudar e apoiar mulheres nessa fase tão especial da vida, que é uma mudança tremenda, né? Mas que vai passar também, é uma fase que vai passar, e essa mulher está por trás dessa mãe também, né, e é importante a gente lembrar disso. E também está conosco a doutora Marcela Dotti, ginecologista e obstetra. Doutora, obrigada pelo seu tempo. É com muito prazer que eu estou aqui falando de um tema de ouro, como já disseram. Eu particularmente gosto muito desse tema. Acredito que a maioria das mulheres conhece os benefícios que o aleitamento traz para o seu bebê. Ganho de peso, ganho de vínculo, mas pouco se fala sobre a recuperação da mulher no pós-parto e a amamentação. Então, vai ser muito importante essa conversa com especialistas na área. Com certeza, doutora. Bom, eu queria começar primeiro com uma consideração da Sami. O que você ouve das mães quando elas estão nesse período de amamentação e elas querem retomar, de repente, uma rotina que elas tinham antes, né, de se tornarem mães, de atividade física? Nesse período, o que é mais difícil para essa mãe que quer voltar a ser ativa? Olha, o mais difícil é essa mulher ela se encontrar na realidade, na nova realidade. Eu acompanho as mulheres antes do bebê nascer, e a fala sempre de mulheres que praticam atividade física eu quero voltar, aí durante o parto perguntam quando que eu vou poder voltar. Só que a hora que elas chegam em casa e entendem a rotina desse recém-nascido, o quanto demanda a amamentação e esse recém-nascido no começo, dá uma assustada, né? Porque realmente é um momento de entrega completa. E eu percebo a angústia, né, a vontade de querer voltar, de querer ser de novo quem elas eram, ou voltar minimamente à sua rotina.
E a atividade física faz parte disso, né? Elas se veem com um corpo novo, um corpo diferente, que agora não tem mais o bebê, que muitas vezes elas não se reconhecem. Então, esse retorno à prática de atividade física é essa busca por essa mulher que estava ali escondida um pouquinho e que elas querem encontrar de novo. Completando um pouquinho, né, Bruna, isso que a Sami está falando, eu como treinadora ali, as mulheres tentam, elas têm um referencial antes, né, e antes da gestação, durante a gestação já esteticamente o corpo, né, não precisa nem dizer, a gente sabe que muda muito, e logo que a criança nasce, né, existe o querer retomar, né, o treino. Quantas vezes as alunas chegam e falam, eu quero, Camila, quanto tempo eu vou levar para chegar no meu peso normal? Ou quanto tempo eu vou levar para voltar? Nossa, olha como ficou diferente, a minha cintura, o meu quadril, a minha própria barriga, né? Quanto tempo, né? Tem uma sede muito de tempo. E isso é um processo que eu costumo conversar muito com as minhas alunas, ali na prática da atividade física, que primeiro a calma, que tem que ter muita calma. Então tem a mudança física e tem a mudança em que horário eu vou conseguir retomar a minha vida e ter a prática de atividade física, porque é difícil até reencontrar um horário. O hábito às vezes muda, então tem mulher que treinava de manhã e agora de manhã está impossível, ou à noite que era o horário que tinham mamadas, então assim, então existe um ajuste, não só da parte física de treinamento, como um ajuste até socialmente, que horas que ela vai praticar aquela atividade física, onde que ela vai conseguir ali, então é mais um ajuste que tem que ser feito e que é mais uma administração do tempo dela ali, né? E da disponibilidade também, do cansaço, né? A gente sabe da privação de sono, a gente sabe que demanda muita energia, principalmente esse início. Então, é encontrar espaço para todas as novas demandas, né? Para retomar essa prática dentro de toda a nova rotina dessa família, né? Pode falar, doutora Marcela. Eu sempre deixo destacado para os pacientes no pós-parto, que é uma das queixas que eu mais recebo no consultório. Doutora, quando eu vou voltar para o meu corpo que eu tinha antes de engravidar? Então, eu sempre destaco que é importante ter calma e respeitar os seus limites. Então, sempre que possível, o acompanhamento de um personal trainer, na academia, nos treinos, respeitando o seu horário, respeitando o sono, porque a gente sabe que tem muita privação de sono, o neném acordando para mamar a cada 3 horas. Hidratação e nutrição tem que ser adequada, sempre levar uma garrafinha de água, é muito importante, porque o aleitamento materno a gente sabe que é importante hidratar, tanto para a mãe quanto para o bebê que está recebendo esse leite. Acho muito importante também o fortalecimento do assoalho pélvico, tanto para o parto normal quanto para a cesárea. Assim, a gente diminui as complicações, né, da incontinência urinária, fortalecendo esse assoalho pélvico. Eu, particularmente, sou fã da fisioterapia pélvica durante a gestação e principalmente no pós-parto. E o mais importante disso tudo é saber que a progressão é natural e gradual. Ela não vai voltar ao corpo uma semana depois do parto. Não, respeitar o que a gente chama de resguardo mesmo. E até pra gente dar aqui uma dica prática mesmo, né? Que quanto tempo depois essa mulher pode retomar a atividade física, doutora? É bem individual essa resposta. É claro que a gente vai vendo a recuperação de cada paciente, mas generalizando, pós-parto normal de 15 a 20 dias e pós-cesárea 40, 45 dias. A Organização Mundial da Saúde recomenda que os bebês sejam alimentados exclusivamente com leite materno até os 6 meses de idade. E onde entra a rotina de uma mãe que quer praticar esporte nesses 6 meses? Assunto do Band News Informa com a ginecologista Marcela Dotti e a enfermeira obstetra Sami Salles. Camila Hirsch, com você. Doutora Marcela, eu tenho muita vivência nesse pós-parto, né, de alunas, né? E hoje em dia tem muitas mulheres que realmente voltam a treinar e a gente fala para ir com calma,
porque eu queria que você falasse um pouquinho como é que está o nosso organismo, né, com relação aos hormônios, assim, o quão suscetível as mulheres estão, por exemplo, porque eu já vi algumas mulheres voltarem, treinarem leve, então, por exemplo, uma mulher que corria, e aí ela voltou ou na piscina ou na bicicleta e terem fraturas, terem lesões que dificilmente elas teriam num outro momento. Então, por exemplo, uma fratura por estresse rapidamente instalada, coisa que não tinha antes. Então, o nosso corpo está com alguma diferença, assim, ou hormonal, ou enfim, de substâncias que possam provocar ou fazer com que a mulher esteja mais suscetível a isso? Sim, Camila. O que a gente tem ainda durante o pós-parto é o aumento de progesterona. A progesterona é um hormônio que durante a gravidez ele se torna alto e pós-parto ele se mantém. E tem relação com o alargamento de ligamentos. Então, o ligamento do corpo todo vai ficando o que a gente chama de mais maleável. E o que pode acontecer é ter essas torções que normalmente não teriam. Por isso, a gente sempre orienta que tenha um acompanhamento físico durante os exercícios, seja um exercício graduais e, de preferência, começar com uma caminhada leve, aeróbico, e quando o corpo fosse se permitindo e aumentando as cargas. Eu ia só acrescentar que, além de tudo isso, do físico mesmo, a gente estava falando dos hormônios, a prática de atividade física vai produzir endorfina. E isso é muito importante para essa mulher no pós-parto, né? Nesse pós, assim, depois, quando pode se voltar à atividade física, né? Essa produção de endorfina que vai fazer ela se sentir bem consigo mesma, feliz, animada para continuar, até ter mais energia para cuidar do bebê. O quão desafiador pode ser uma mãe amamentar um bebê e ainda manter o mínimo de práticas esportivas na rotina, se esse for o desejo dela. O Band News Informa está buscando caminhos possíveis para esse cenário, com a enfermeira obstetra Sami Salles e a ginecologista Marcela Dotti. Sami, acho que é uma dúvida muito comum que as pessoas têm sobre o impacto da atividade física na produção do leite. A atividade física afeta a quantidade de leite produzido? Essa é uma dúvida muito frequente mesmo. E existe mesmo um mito de que a prática de atividade física pode atrapalhar a produção do leite. Mas isso não é real. O que a gente fala, que a gente orienta, é que a prática de atividade física intensa vai fazer essa mulher ter uma desidratação, né? Vai perder líquido, e isso pode prejudicar a produção se ela não se reidratar. Então, se essa mulher está praticando atividade física já um pouco mais intensa, ela tem que se preocupar com a sua hidratação e com a alimentação para que isso não impacte na produção do leite, na quantidade de produção. E isso também é muito pessoal. Algumas mulheres vão continuar hidratando e tendo uma alimentação que vai manter essa produção. Outras vão sentir o impacto. Então, é muito individual, é observar mesmo como fica a sua produção, mas lembrar que a hidratação vai fazer toda a diferença nessa produção. Então, quando a atividade física é mais intensa, o gasto calórico é maior, a desidratação, o suor é maior, é muito importante repor esse líquido, mas ela não vai diminuir se fizer atividade física. Não, ela só tem que se preocupar com isso, com essa reidratação e com a sua alimentação também. Por que as pessoas têm tanto receio, né? Eu não sei, aí meninas, quem que poderia dar uma luz, porque que nem a atividade física, a gente já fala disso há tanto tempo, né? Que é exatamente isso, da quantidade da hidratação, e ela é tão fundamental. Eu acho que a gente vem de uma cultura de que a atividade física às vezes pode fazer mal, e ela bem orientada, ela só ajuda. A gente costuma dizer, é muito pior você ter uma diabetes, né, então se gestacional, a gente falando um pouquinho antes, né, que já começa aquele desenvolvimento todo no corpo e aquela preparação para inclusive ter, né, um pós-parto mais saudável para ambos, né, bebê e mãe. Então, assim, existem preocupações que são muito maiores do que simplesmente se hidratar. E o hidratar, eu me lembro quando eu tive meus filhos, eu andava com aquelas garrafas de 1,5 litro de água, tipo, bem louca, assim, porque eu não conseguia, eu sabia que para eu voltar a treinar, eu precisava beber ou algum líquido, e para mim aquela água era ótimo, porque era prático mesmo, né?
Então, assim, e as pessoas ficam com um certo receio de algumas coisas onde a gente fala, não é aqui que tem que estar o seu receio, poderia estar em outro lado, né? Não olha para outro lado. Sim, principalmente pós-parto, nós orientamos que se movimente, que é um repouso que a gente fala relativo, principalmente os 15 dias após o parto. A gente sabe que no pós-parto a gente tem uma chance aumentada de desenvolver trombose. Então é muito importante essa movimentação da puérpera, e cada vez mais a gente vê que está mudando a mentalidade um pouco das mães em relação ao exercício físico. Mas nós notamos que a recuperação pós-parto da cesárea é um pouco mais delicada mesmo, e elas se sentem muito inseguras até uns 2 meses pós-parto. Isso, Bruna, eu falo porque eu tive uma experiência super delicada, porque assim, e todo mundo sabe que eu pratico, que eu faço, mas na minha primeira gestação, que foi cesárea, logo que nasceu, eu exatamente com, acho que 30 dias eu consegui voltar a treinar, e voltei treinando, normal, voltei, lógico, devagar, uma intensidade bem menor, tudo muito menos, mas voltei à prática de atividade física, né, não tinha o que se comparar, mas eu voltei. Na minha segunda gestação, que foi muito próxima, né, meus filhos têm 1 ano e 4 meses de diferença entre eles. Então, eu com 6, 7 meses amamentando, eu engravidei da minha filha, e quando eu voltei para a atividade física, eu lembro que com 38 dias eu tentei treinar. Eu tentei fazer, eu não consegui. Então, isso que a Marcela está falando é tão relativo na primeira, isso porque ainda era uma novidade, poderia, né, ser mais complexo, foi mais natural. Na segunda, eu realmente fui treinar e eu voltei para casa, eu falei, eu ainda não tenho condição disso. Então eu acho que isso, de ter essa conversa com a médica, ou com alguém que seja uma referência, uma enfermeira que esteja acompanhando, ou um treinador, né, um professor, é tão fundamental para você conversar, né? Eu lembro que eu cheguei, fui fazer, imagina, já 8 dias a mais do que meu primeiro filho. Eu fui treinar, eu voltei, eu falei, eu não tô bem ainda para treinar. Aí eu fiquei mais 15 dias em casa, e aí depois que eu realmente voltei, porque eu tava incomodada com cicatrização, não tava legal, eu falava, não tá na fase ainda, tinha que me respeitar. E é tão importante isso, né, de se conhecer, de se respeitar, né, de saber exatamente o momento certo para isso acontecer. E só um detalhe, a gente estava falando da água, né, da hidratação que você falou. Antigamente, as pessoas faziam um cálculo, você pesa tanto, então você tem que tomar tanto de água, você tem que tomar 5 litros de água. Não existe, hoje a gente não orienta uma quantidade máxima de água. Essa paciente tem que se manter, essa mulher tem que se manter hidratada o tempo inteiro. A amamentação leva muito líquido do corpo, demanda muito líquido mesmo. A gente sente uma sede absurda quando está amamentando. Então é isso, sempre que for amamentar, eu sempre oriento, coloca um copo de água e vira esse copo de água a hora que você for amamentar. E vai lembrando de beber água o tempo inteiro. E não colocar uma regra de quantidade, porque as pessoas ficam tão apegadas a isso, né, que é bem que você falou, né? Tem tantas outras coisas que a gente precisa se preocupar e dar a nossa atenção. A hidratação é uma delas, mas não precisa também se culpar porque não tomou 5 litros que achava que tinha que tomar por dia, né? E eu acho que uma outra dúvida recorrente, Sami, queria de você essa resposta. A atividade física altera o sabor do leite? Não altera. Não. O sabor do leite ele vai mudando com o tempo, mas não vai alterar por conta da atividade física, não. Doutora, você chegou a falar no começo do programa da importância do aleitamento até para a saúde da mulher, né? Você pode trazer aqui alguns detalhes de como a mulher pode se beneficiar disso, desse ato? Posso, claro. Eu acho importante a gente trazer isso para os ouvintes, porque muito se fala sobre os benefícios que a amamentação traz ao bebê, mas pouco se fala sobre os benefícios que traz a mãe. Então, a recuperação pós-parto, a gente sabe que cada vez que aquela puérpera amamenta, o útero contrai e volta ao normal, e reduz o sangramento pós-parto, aquela sujidade que fica como se fosse sangramento de menstruação mesmo. Alguns estudos falam também que o aleitamento materno exclusivo mostram benefícios contra alguns tipos de câncer, de ovário e de endométrio, e redução de doenças crônicas também, desenvolver diabetes tipo 2, doenças cardíacas, hipertensão, além também dos benefícios psicológicos. O ato de amamentar cria um vínculo
que eu acho que só quem amamentou sabe, né? Entre a criança e a mãe. Lembrando que, infelizmente, não são todas as mamães que conseguem, de uma forma simples, amamentar. Umas passam por diversos tratamentos, a gente sabe que muitas vezes são doloridos. Algumas, mesmo com tratamento, não conseguem amamentar, e tá tudo bem. É importante as mulheres terem isso em mente, que elas não vão ser meros mãe porque elas não conseguem amamentar. O ato de amamentar é crucial para garantir a saúde do bebê e da mãe no pós-parto. O Band News Informa está discutindo formas de conciliar a amamentação com a prática esportiva. As nossas convidadas são a ginecologista Marcela Dott e a enfermeira obstetra Sami Salles. Camila Hirsch. Então, meninas, tanto Sami e Marcela, a gente, quando a amamentação existe, eu não sei exatamente todos os hormônios, mas enfim, substâncias tipo a ocitocina, que é produzida e que ajuda na contração ali do útero, a prolactina. Existe alguns hormônios, a ocitocina eu imagino que sim, que também são produzidos durante a atividade física, né? E se tem mais hormônios e se realmente aí também eles ajudam, de que forma eles ajudam a mulher? Bom, os principais hormônios mesmo que a gente vai produzir durante a amamentação é a prolactina e a ocitocina, né? Esses são dois hormônios que vão ser produzidos em ondas. A ocitocina vem em ondas, então ela aumenta e diminui durante toda a amamentação, e a prolactina é aquele hormônio que é produzido para que o leite seja produzido mesmo. Então esse hormônio precisa estar em altos níveis para a produção do leite, e a contração a responsável vai ser a ocitocina. Mas, sem dúvida, esse prazer, esse bem-estar que a mulher sente quando está amamentando são as endorfinas, né? Algumas mulheres, poucas, mas algumas relatam uma sensação um pouco de uma discreta angústia durante a amamentação, que é uma sensação rápida. Existe isso, mas é muito pouco. A grande maioria vai sentir prazer mesmo. Mas, basicamente, os hormônios que mais vão entrar em atividade durante esse processo é a prolactina mesmo, e a ocitocina, que também faz a gente sentir prazer, né? Então, é esse benefício aí da sensação de vínculo, de amor, de afeto, de sensação de mãe-onça mesmo, de proteção que a gente sente enquanto amamenta. Doutora, quer complementar algo? Alguns estudos falam que a endorfina ela pode ser comparada em termos da sensação de alívio, de bem-estar, alívio de estresse, com a ocitocina. Então, a gente acredita que a ocitocina que libera durante a amamentação seja um pouco parecida com quando nós liberamos a endorfina no exercício físico. Quantas mulheres você conhece que abandonaram totalmente alguns hábitos depois que se tornaram mães? O Band News Informa abriu os microfones hoje para discutir formas de ajudar mulheres que desejam voltar a praticar atividade física mesmo amamentando. Nós estamos recebendo duas especialistas no assunto, a ginecologista Marcela Dott e a enfermeira obstetra Sami Salles. Sami, eu queria que você desse aqui algumas sugestões para as mulheres que praticam corrida, por exemplo, ou alguma outra prática esportiva que não tem tanto impacto nesse período da amamentação. Como elas podem reduzir o desconforto daquele impacto mínimo, né, que tem na corrida, por exemplo? O que elas podem adotar de prática? Eu sempre oriento que use tops realmente muito firmes, para que ela não tenha desconforto nas mamas. Outra dica que eu sempre dou é amamente quando faça a corrida ou o exercício físico logo após a amamentação. Então encontre um intervalo ali entre uma mamada e que as mamas vão estar mais vazias, mais leves, para você praticar essa atividade física e ela não te causar tantos desconfortos, né? Algumas mulheres têm uma produção maior, então procurar ou amamentar ou tirar esse leite antes de fazer essa atividade física, e sempre utilizar um top adequado que realmente sustente a mama para que ela não sinta desconforto, até porque isso pode causar algum problema mesmo na amamentação se ela deixar aquela mama chacoalhando muito, balançando muito. Então o cuidado mesmo é direcionado à mama,
para esse momento e usar esses intervalos sempre após a mamada, porque a mama vai estar mais leve, né, com menos leite ali na hora, para que fique menos desconfortável a prática da atividade física durante a amamentação, neste caso. Eu estava conversando com a Camila fora do ar sobre aquelas mães que podem ter vergonha da mancha que faz, né, na blusa também. Eu imagino que seja uma situação desconfortável, no mínimo, né? Sim, sim. E quando mais você movimenta a mama, mais provavelmente isso vai acontecer, né? E assim, a gente não gosta muito de de orientar o uso do absorvente, né? Dos absorventes, porque eles podem fazer lesão, eles podem ficar ali úmidos demais, isso causar infecções fúngicas. Mas nestes casos, o uso do absorvente, talvez o absorvente reciclável, aquele que a gente usa de tecido, seja uma ideia para que não fique com aquela mancha ali na roupa. Para as saídas, eu sempre oriento, pode usar o absorvente, está liberado, tenta não usar enquanto estiver em casa, mas para fazer atividade física e para sair não tem muito jeito. Mas eu sempre oriento os que são reutilizáveis, que são de tecido ou de fibras de bambu, e são os mais respiráveis. É que, na verdade, acaba sendo, né, meninas, uma fase de tantas transições, né? O processo da gestação já é de muitas mudanças, constantemente. Quando nasce, também, né, vida social, amorosa, relação consigo própria, com a criança, então é tudo muito ajuste, né, então é um dia a dia, um dia atrás do outro vencendo, mas você realmente colocar essa proteção, né, se você vai fazer um exercício, imagina que uma mulher não vai fazer mais de 1 hora ali de exercício, então você colocar um absorvente, treinar, voltar e tirar, tá tudo certo, né, é uma questão mais de rotina e de hábito daquela fase, daquele momento, né. Acredito que o benefício da atividade física supera tudo isso, né? Essa mulher, quando volta dessa prática, ela está tão feliz, ela está tão realizada, que isso passa a ser um pequeno detalhe com o passar do tempo. Às vezes no começo, sim, mas quando ela percebe que aquilo faz ela voltar, retomar um pouco da sua rotina, do seu prazer da prática de atividade física, ela vai encontrando formas de lidar com esses pequenos percalçozinhos aí da amamentação, nessa fase ainda que produz muito. E a gente tem que lembrar também que a mulher não vai ficar, né, vazando leite por toda a amamentação. Existe uma fase em que isso é mais intenso e depois isso vai diminuindo. Então, com o tempo, isso vai melhorando também. A atividade física, ela pode, de alguma maneira, ajudar essa mulher que está com dificuldade de amamentar? Que o leite, por exemplo, fica empedrado? Quando a gente tem muito leite, uma das técnicas que a gente usa para melhorar essa drenagem do leite é chacoalhar as mamas. Né? Então, assim, esse balanço das mamas ajuda na drenagem, né? Quando a mama está muito cheia. Então, às vezes, um movimento ali vai fazer esse leite drenar, sim. Mas é muito importante isso ser avaliado por um profissional também, para não passar do ponto e aquilo virar uma mastite, ou um empedramento mesmo, um engurgitamento mesmo das mamas. Então, a depender de como estão as coisas, pode ser que a atividade ajude, sim, a drenar um pouco daquele leite que está ali mais parado e mais colecionado ali. Doutora, é comum a mulher perder peso nessa fase da amamentação? Sim, é comum e muito relacionado ao pós-parto, ela já perde, vamos supor, já perde o peso da criança, né, de 2 a 3 quilos normalmente, uma criança termo, e a cada amamentação, voltar à rotina também faz com que perca o peso. Sami, e nessa perda de peso que já é esperada, imagino que a mulher possa ter também perda de massa muscular, né? E aí o risco de lesão acaba sendo aumentado. Com certeza, com certeza. Por isso que é tão importante, né? Voltar a essa prática, mesmo que seja de forma leve inicialmente, mas voltar para que você tenha menos lesões, que você se sinta melhor também. Essa perda de massa magra, ela acontece mesmo, né, no pós-parto, né, e após essa fase que a gente acaba ficando um pouco menos ativa, mas por isso é tão importante esse retorno assim que for possível e assim que essa mulher se sentir confortável com a atividade, né. Por isso que o que eu acho que mais é importante para as ouvintes, né, que estão nessa fase, ou que estão amamentando, ou que vão entrar em breve, né, que deve estar aí gestando, a gente não tem o controle de tudo,
né? Nós não temos o controle de ter certeza que vamos ter uma produção de leite, que o neném vai pegar e vai dar tudo certo, que o bico não vai machucar. Então, isso tudo, tem coisas que não estão no nosso controle, mas tem coisas que estão. E a gente tem que sentir, tem que perceber se vale a pena você fazer, como agora a Sami está falando, que, assim, que os benefícios são tão grandes da prática da atividade física. Então, assim, você saber que então, aquilo vale a pena você ter um esforço, né, fazer um esforcinho para tentar e dar uma caminhada, ou fazer alguma coisa que esteja mais ali a seu alcance. Tem hoje muitas atividades que você consegue até fazer juntamente com a criança, né? Então uma caminhada, por exemplo, num carrinho, ou levar junto, vai com alguém, né, com mãe, com sogra, o próprio marido, tá do lado. Então eu acho que isso tudo, assim, o que a pessoa tem mais que entender é que tem que ser analisado individualmente, que vai fazer bem, e são nessas coisas que a gente tem que tentar se aposentar e se apoiar e administrar diariamente, né? Exatamente, vão ter dias que isso vai ser possível, vai ter dias que o dormir um pouco a mais vai ser mais importante, e é saber respeitar o dia que eu tô bem, o dia que eu preciso descansar um pouquinho mais, mas lembrar que o benefício vai valer a pena, o benefício é tão grande que esse esforço vai valer a pena. A gente passa por mudanças no organismo todo para gerar esse bebê, então ter paciência, alinhar as expectativas, não se comparar com as celebridades ou outras mamães que postam, que já estão em forma, que já saem da maternidade com a barriga chapada. A gente sabe que isso não é saudável. O saudável é uma recuperação gradual e segura, com uma dieta rica em nutrientes, dieta balanceada, hidratação. Muito bem, quero agradecer demais a entrevista sobre amamentação e atividade física. Nós conversamos com Sami Salles, enfermeira obstetra, consultora em amamentação. Obrigada, Sami. Imagina, eu que agradeço, foi um prazer falar com vocês. E doutora Marcela Dort, ginecologista e obstetra. Obrigada, doutora. Imagina, meninas, foi um prazer participar desse bate-papo. O Band News em Forma vai chegando ao fim. Hoje a gente falou sobre a relação entre a amamentação e atividade física em função do Agosto Dourado, que promove campanhas de conscientização sobre a importância do aleitamento materno, principalmente até os 6 meses de idade. E é uma fase de muitas mudanças para a mulher, né, Camila? A gente falava aqui dessas mulheres que estavam sempre ali ativas de alguma maneira, agora elas continuam, mas com um serzinho para cuidar. Isso altera completamente a rotina, a energia que essa mulher tem para voltar a fazer coisas que ela fazia antes com tanta naturalidade, e a pressão do retorno que ela tem, né, para voltar a se movimentar na atividade física, num esporte. Como é difícil você conciliar tudo isso e como é importante ter paciência, né? Porque é um processo gradual de retorno. Bruna, é um processo que é mais uma cobrança da mulher, né? Da mulher com a mulher mesmo, com a sociedade. Então, eu acho que essa volta rápida, obviamente que existe uma vontade de querer resgatar o corpo que tinha, estar de uma forma melhor do que o momento em que a gente tem filho, né, aquele período inicial. Existe uma frase que as pessoas falam muito, você tem que ficar tranquila, é prazo de 1 ano, mas assim, aí todo mundo coloca aquele 1 ano na cabeça, aí o corpo muda muito a estrutura, muda o formato, são fases. Então eu acho que não é nem só a cobrança do voltar, eu acho que a gente tem que já tentar se preparar antes, com amigos, com amigas, com apoio, médicos, enfermeiros. Hoje a gente aqui teve um papo muito bacana de algumas dessa não cobrança, né, das coisas que são muito individuais, porque a gente não sabe como que vai ficar. Então é uma nova fase e a gente tem que tentar encarar como uma nova fase para não ter tanta frustração, eu acho, para a mulher em si, não carregar mais um peso, mais uma obrigação nessa fase. Então não é que é para a gente se largar e se deixar e não importa e tanto faz, mas a cobrança está um pouquinho mais leve, né, em cima de nós mesmas e as pessoas que estão ao nosso redor também. E Camila, quem quiser treinar com você, como é que faz? Inclusive te pedir ajuda. É isso, é só me procurar com o maior prazer no Instagram,
no @Camila_, aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Boa semana, Bruna, e boa semana a todos. E você, ouvinte, pode ouvir as outras edições do Band News em Forma no site bandnewsfm.com.br, na aba Colunistas. Tem a playlist no YouTube e também o nosso perfil no Spotify. Se cuidem e até a próxima! Você ouviu Band News em Forma.